Olá, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e agora nós iremos verificar o que estudaremos na nossa aula 4. Gente, o objeto de conhecimento, distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Detalhamento, migrações recentes, refugiados da Ásia, da América Latina e da África. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós iremos estudar sobre o processo de migração, as pessoas que começam a ir para outros lugares, principalmente do continente africano, americano, asiático, onde a gente observa, gente, que a maioria desses países, principalmente em relação, por exemplo, à América, pegando a parte da América Latina, a gente pode observar que existem vários países onde a população, ela precisa, ter uma qualidade de vida melhor, onde esses países ainda estão em processo de desenvolvimento. Então, muitas pessoas elas acabam saindo da sua área dali de origem e indo em busca de qualidade de vida, tá certo? Então, a gente vai estudar sobre isso, mas não somente aqui na América Latina, países africanos, países asiáticos, principalmente de áreas onde ocorrem muitos conflitos, onde tem muitas guerras e até mesmo, que são situações onde o ser humano ele acaba provocando, também temos situações em relação à parte da natureza, tá? Porém, a gente observando, essas áreas onde tem, infelizmente, muitos conflitos, a gente acaba verificando aí que essas pessoas, elas realmente vão em busca de qualidade de vida, realmente ali viver em uma área que não tenha conflitos, Não é porque às vezes ela quer sair dali, lógico, vai ter aquela parte de realmente querer viver bem, porém vão existir aí situações em que a gente observa, que as pessoas, elas já não aguentam mais viver naqueles conflitos, então realmente vão em busca de uma área em que realmente tem um pouco mais de paz, Então a gente vai estudar, verificar alguns países que, infelizmente, eles acabam se destacando em relação, a esse processo de migração, as pessoas que acabam se refugiando em outros lugares, porque realmente assim fica desesperada, principalmente quando está relacionado também às famílias. Então isso acaba provocando o quê? Esse processo de migrações. E como normalmente a gente observa que são de países para outros, a gente vai verificar aí que vão se tornar essas migrações internacionais. Então, olha só, as migrações internacionais, elas ocorrem quando um indivíduo, deixa ali o seu país para residir em caráter permanente em outro país, tá? Agora, esse processo de migração internacional, gente, acabou crescendo, principalmente com o processo de globalização da economia, tá? Das finanças, dos costumes e com as facilidades de transporte. Então, com o passar dos anos, tudo isso acabou influenciando bastante esse processo de migração de um país para o outro. Por quê? Tudo ficou mais fácil, principalmente em relação ao transporte, tá? Então, gente, esse processo de migrações internacionais, nós temos que relembrar também sobre os termos, para a gente não se confundir, que vão ser os emigrantes, os imigrantes e também a migração interna que acaba ocorrendo. Olha só. Vamos lá relembrar, quem que vão ser os emigrantes. Os emigrantes, gente, eles deixam, são pessoas que estão saindo ali do seu país de origem para viver em outro. Então, enquanto eu estou saindo do meu país, eu sou considerado emigrante. Porém, quando eu já estou chegando, a outro lugar, principalmente a outro país, eu vou me tornar um imigrante. Eu já não vou ser mais um imigrante porque eu já saí do meu país de origem, mas estarei sendo um imigrante. E também temos que relembrar aí sobre a migração interna, que são os deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo
país, tá? Então, vamos relacionar tudo isso a esse processo de migração interna, tá? E a gente observa que pessoas migrando dentro de um mesmo país, pode estar ocorrendo o quê? Uma guerra civil, conflitos armados ali, tá? Então, essa migração interna, ela acaba ali tendo uma maior quantidade, principalmente realmente em países em que existem muitos conflitos internos, tá? Então, isso acaba fazendo com que aumente essa migração internacional. E esses fluxos migratórios contemporâneos, atualmente, o que a gente observa? Quais serão essas características? Gente, atualmente, cerca de 230 milhões de pessoas vivem fora de seu país de origem. Isso está relacionado a 3% da população mundial. Lembrando, nós temos aí, né, em torno de 8 bilhões de habitantes. Pegando essa porcentagem, né, em que vai estar relacionado a todo esse processo de imigração, teremos quem? Os imigrantes latinos, que somos nós que estamos aqui na América Latina, tá? Principalmente os mexicanos, o México, né, gente, faz fronteira com um país que tem grande destaque, que no caso é os Estados Unidos da América. Então, os imigrantes latinos, principalmente os mexicanos, eles acabam se dirigindo para onde? Para os Estados Unidos da América, que é um país muito desenvolvido, que acaba, né, colocando esperança nessas pessoas de ter uma qualidade de vida mais adequada. E em 2015, gente, 17% da população já era latina nos Estados Unidos. Então, a gente observa a quantidade de latinos, né? Pessoas que têm sua origem em países aqui da América Latina, indo para um único país, no caso dos Estados Unidos da América, que acaba realmente chamando muito a atenção. Então, a gente observa que existem países que acabam se destacando, né, onde as pessoas elas buscam ir para esses lugares, porque ali ela pode ter a certeza, né, acaba colocando na cabeça dela que ela vai ter um emprego, futuramente a qualidade de vida vai melhorar, mas a gente sabe que se, dependendo daquele país que a pessoa está chegando, não tiver ali, né, uma estrutura, ela acaba sendo deportada, porque tem o processo de migração ilegal, então tudo isso acaba envolvendo, não pode ser aí de qualquer modo, né? Agora, esses fluxos migratórios atualmente, né, que são esses fluxos migratórios contemporâneos, gente, vão ter alguns motivos. E quais serão esses motivos? Olha só, os principais motivos vai estar relacionado ao êxodo rural, né, que é a saída ali da parte do campo, onde a maioria dos países atualmente acabam sendo predominantemente urbanos, né, onde a maioria da população vive nas grandes cidades. Então as pessoas elas começam a sair do campo, começa a ter esse processo de êxodo rural, porque as pessoas elas querem ir para as cidades, trabalhar, pegar a parte das indústrias também. Então, o êxodo rural vai ser um dos principais motivos para ocorrer esses fluxos migratórios. Estão em busca de quê? Educação, emprego e também a qualidade de vida. E um outro que acaba ocorrendo, infelizmente, né, que vai ser o quê? Os conflitos internos, ali dentro de um mesmo local, né, no mesmo país, né, numa mesma cidade, por exemplo, ou até mesmo as guerras, gente, que infelizmente vai fazer com que milhares de pessoas, muitas pessoas realmente acaba, né, saindo ali do seu local de origem, fugindo realmente desses conflitos, dessas guerras, para buscar ali um emprego, uma educação, uma qualidade de vida, tá? Esses são alguns dos motivos, mas também pode ocorrer o quê? A parte da natureza, os desastres naturais, gente. Vamos ter países, por exemplo, que são países pequenos, que estão próximos a placas tectônicas. Lembra das placas tectônicas? Quando elas se movimentam, pode ocorrer o quê? Um terremoto, um maremoto.
Se tiver vulcão ativo, os vulcões podem entrar em erupção. Então, essa relação dos desastres naturais também vai fazer com que pessoas saiam daquela área, principalmente se devastar bastante aquele local. Então, olha só, em relação a esses desastres naturais, gente, a gente vai verificar que furacões, até mesmo tufões que já ocorrem ali na parte da Ásia, né? Os terremotos, até mesmo enchentes, gente, a seca, eles acabam obrigando, né, as pessoas a mudarem ali da sua região. E às vezes, até mesmo ir para outro país. Um exemplo, aqui na América Latina, nós temos quem? O Haiti. O Haiti, gente, aí vocês podem observar em Porto Príncipe, depois de um terremoto, as pessoas não tinham para onde ir, realmente estava tudo destruído, até mesmo porque o Haiti é um país relativamente pobre, né? Então isso fez com que as pessoas, observando, né, que eles já viviam de um determinado modo, que não tinha qualidade de vida, então quando ocorre um desastre natural, aí eles realmente têm a certeza que eles precisam sair daquele local. Outros exemplos, né, desses desastres naturais, gente, vai estar relacionado ao quê? As enchentes, né, provocadas ali pelas monções, que é o período ali de chuva na área do continente asiático, né, que acaba aí obrigando milhões de pessoas também a se mudarem todos os anos, né? Temos na nossa região também a época da vazante da cheia, né? Então, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade, então tudo isso vai também estar relacionado a essas locomoções. Agora, imagina, países destruídos. Então, a população daquele país tendo realmente que sair. Então, tudo isso também vai estar relacionado, tá? Agora, pegando esse processo, né, de ter conflitos, ter guerras, as pessoas que estão ali naquela área, elas querem sair dali, querem sair a qualquer custo. Então, foi assim que acabou surgindo quem? Infelizmente, gente, pessoas que não têm para onde ir, que são os refugiados, tá? Então, os refugiados, gente, são pessoas, né, que vão ser obrigadas a abandonar. Vocês imaginem aí, abandonar, deixar tudo para trás, uma vida inteira ali, né, do seu local de origem, do seu país, né, por questões aí, por exemplo, por serem perseguidas ou até mesmo maltratadas por vários motivos. Um deles motivos étnicos, né, que pega muito ali, principalmente no continente africano, onde tem muitas etnias em um local só, né, por questões de colonização que se teve ali, da colonização europeia. Então, os motivos étnicos, motivos religiosos, gente. A religiosidade também acaba fazendo que essas pessoas, né, por ser de uma determinada religião, tenha que sair daquele local do seu país, né? Questões ideológicas, questões políticas, gente, vai fazer também, se aquela pessoa não pensa igual ao que a política que está ocorrendo naquele país, normalmente elas também acabam saindo. E também, infelizmente, as catástrofes naturais vão fazer com que essas pessoas, que são consideradas refugiadas, elas acabam sendo obrigadas a abandonar tudo ali e ir para uma outra área, tá certo? Nós vamos ver um mapa agora em que mostra pra gente, né, essas divisões aí, onde nós teremos a parte dos refugiados e as pessoas que acabam se deslocando de forma interna. Tá? Neste mapa, olha só o que a gente observa, onde vai estar a maior quantidade de refugiados. A gente observa bastante nessa região aqui, ó, do continente asiático, na parte próxima à Europa, né? Mas também a gente observa muito
aqui no continente africano, pega também essa parte aqui do continente asiático, né, do Oriente Médio, né, que está em grande quantidade. Vai existir outros países? Vai. Olha só aqui na América Latina, essa região, né, que pega aí tanto a parte da América Central quanto a América do Sul, né? Então a gente observa que vai ocorrer esses deslocamentos internos, mas também vamos ter o quê? Os refugiados, que é praticamente aí a mesma área, né? Principalmente aqui na Ásia, gente, os refugiados, essa região, né, onde grande parte da população acaba buscando, indo para o continente europeu, né? Então são pessoas refugiadas que acabam saindo, indo para outros lugares. Olha aqui na Rússia, né? Na China. Então a gente observa que está distribuído ali de uma certa forma, né? Áreas de pessoas saindo de um local em que ainda está com conflitos, com guerras, ou até mesmo acaba ocorrendo ali essas catástrofes naturais. Então essas pessoas acabam, né, saindo do seu país de origem e indo principalmente para o continente europeu, né, os países mais desenvolvidos, tá? Mas a grande parte, a gente pode observar aí no mapa, né, que vão estar no continente africano, no continente asiático, e a gente observa uma grande parte também aí na América Latina, tá certo? Tanto em questão dos refugiados, quanto em relação aos deslocados internos, tá? Agora, os imigrantes e os deslocados internos, gente, quem vão ser os imigrantes, né? São as pessoas que acabam deixando seu país ali de forma voluntária, tá? Porém, também teremos os deslocados internos que acabam migrando, né? Pelo mesmo motivo ali de quem? Dos refugiados. Mas para o quê? Para localidades ali dentro do seu próprio país. Tá? Então, os imigrantes eles estão saindo do seu país de origem, porém de uma forma voluntária. Os refugiados estão sendo obrigados a sair por algumas questões que podem estar ocorrendo no seu país de origem. E os deslocados internos também têm que sair da sua cidade ali e acaba se mantendo no mesmo país, porém mudando de cidade. Tá? Então a gente observa, né, esse fluxo migratório, esses termos que nós estamos estudando, que cada um vai ser específico. Vamos relembrar, olha só, os emigrantes, né, que vão ser aí as pessoas que estão saindo de forma voluntária, né, do seu país de origem e acaba se tornando imigrante, né? Quando chega em outro país que já não é mais o seu de origem, de forma voluntária também. Teremos os refugiados, que são pessoas que estão sendo obrigadas a sair, né, por conflitos, por diversos fatores, e os deslocados internos, né? Onde os deslocados internos eles vão ter a mesma situação dos refugiados, porém se mantém ali no seu país de origem, porém saindo de uma cidade para outra, tá bom? Agora, nós iremos também chamar, né, o nosso mascote da geografia, o curumim, para explicar um pouco mais para a gente essa relação aí de deslocamento, desses fluxos migratórios. Prestem atenção que a gente já verifica aí também essa situação que acaba ocorrendo no mundo inteiro. Vamos entender melhor alguns problemas sobre a imigração. Quando entra em um país diferente, tem que fazer um grande esforço para se adaptar a um novo lugar, onde ele vai passar a viver. Hábitos, costumes, instituições políticas, religiosas, valores sociais, língua e até o clima podem fazer com que um imigrante tenha dificuldades de viver com dignidade. Tem dois tipos de situações que fazem um imigrante decidir se mudar para outro país: por motivos materiais, ou seja, pela busca de melhores condições de vida, ou por motivos sociais e culturais, quando, por exemplo, ele está descontente com o sistema político
ou quando não concorda com certas práticas culturais do seu país, mesmo sem ser perseguido por isso. Mas atenção! A gente não pode confundir os imigrantes com os refugiados, porque a vida desses últimos é bem mais difícil. Eles enfrentam desafios como perigosas fugas do seu país por causa de conflitos e guerras, perseguições políticas, religiosas e de outros tipos. Algumas das situações mais recentes e mais sérias é quando muitos migrantes pagam outras pessoas para tentar entrar ilegalmente em países da Europa. Ou mesmo pagam agentes conhecidos como os coiotes para entrar nos Estados Unidos escondido, mas não recebem nenhuma garantia. As travessias que eles fazem são bem arriscadas e perigosas, feitas em péssimas condições e até com risco de morte. Para tentar entrar na Europa, por exemplo, muitos refugiados passam pelo Mar Mediterrâneo, um mar que liga a Europa com a África e a Ásia, em barcos sem nenhuma segurança e com uma quantidade de pessoas bem maior do que o normal. Já pensou? Você ter que fugir do local onde você mora, contra sua própria vontade e perder todas as suas coisas? Rotina, amigos e até sua família? Pois é, infelizmente, isso é comum com as pessoas refugiadas. Eu desejo que a nossa vida seja sempre muito tranquila e que as pessoas que passam por isso sejam sempre bem aceitas em qualquer lugar que elas escolherem ficar, não é mesmo? Tchau, pessoal! Então, gente, infelizmente a gente passa por situações, né? As pessoas acabam passando por situações, né, para realmente sobreviver. E o Curumim, né, acabou explicando um pouco mais para a gente toda essa situação. Mas também vamos verificar e estudar, né, sobre esses conflitos. Como é que esses conflitos vão estar espalhados aí ao redor do mundo e também os refugiados. Olha só, esses conflitos e os refugiados no mundo, gente, a gente vai verificar aí que através do mapa a gente pode observar essa situação, tá? Então, olha só, observando o continente americano, né, através do mapa, a gente observa aí que vamos ter áreas, né, em que, por exemplo, a Venezuela, ela acaba tendo problemas, né? Então, olha só, esses conflitos e esses refugiados, gente, no mundo, né, a gente vai observar que a Venezuela, né, vai ter um grande percentual de pessoas saindo desse local, tá? Onde a Venezuela vai ter em torno aí de 33%. Olha só, Cuba também, né? Tendo aí a origem de refugiados, né, com grande quantidade aí em relação a sair do seu país, né, Cuba, no caso, com 13%, mas também teremos quem, né, as pessoas, né, que, por exemplo, aqui na América Latina, até mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, a gente observa que vão existir pontos, né, de pessoas refugiadas, consideradas refugiadas. Então, através do gráfico, gente, olha só, o total de refugiados que vai estar aí espalhado ao redor do planeta, né, como na África subsaariana, no continente americano, olha só, aqui a diferença, né? O continente asiático, o continente europeu e a parte aqui do Oriente Médio e também no norte da África. Então, realmente, são pessoas em que a gente observa que vão estar saindo, né, por diversas questões e isso acaba prejudicando, né, ali o seu modo de vida, como é que a gente observa todos esse desenvolvimento da população. Nós vamos observar agora, gente, alguns gráficos, né, de refugiados de um modo geral, né, que vai estar em torno aí de 65,6 milhões de refugiados. E através do gráfico, a gente pode observar, né, que vamos ter ali os deslocados internos, tá, com 40,3 milhões, tá? Mas também teremos os reconhecidos, com 22,5 milhões, e os que estão aguardando reconhecimento como refugiados, com 2,8 milhões, tá? Mas além dos refugiados, né, também teremos quem? Também teremos aí a situação,
né, das pessoas que estão se deslocando, tá? Mas além dos refugiados, nós também teremos aí, né, outras situações. No caso, vamos também estudar aí, né, analisando outro gráfico, gente, os refugiados reconhecidos, com em torno aí de 22,5 milhões. Na Síria, a gente vai observar que é o país, né, que vai ter aí maior quantidade de refugiados, com 5,5 milhões por conta dos conflitos que se tem na Síria. A área da Palestina, com 5,2 milhões. Do Afeganistão, com 2,7 milhões. Também o Iraque, gente, vamos ter aí em torno aí de 4,2 milhões, né? O Sudão do Sul com 1,4 milhão e também a Somália aí com 1,1 milhão de refugiados reconhecidos, que realmente se sabe, que se tem dados, né? Então, também, né, iremos analisar um outro gráfico em que vai mostrar para a gente toda essa situação. Também teremos os deslocados internos, aí com em torno de 40,3 milhões. A Síria, gente, né, vai ter aí em torno de 6,6 milhões de deslocados internos. O Iraque também, né, e o Sudão do Sul. Então, são países que a gente observa que as pessoas, né, elas estão saindo de uma determinada área porque pode estar tendo muitos conflitos, principalmente guerras civis, tá? Tudo isso relacionado a alguma situação que as pessoas estejam passando, infelizmente, tá? Agora, as pessoas que estão saindo, gente, elas não estão saindo porque elas querem, elas estão saindo porque elas necessitam. E quando elas acabam chegando em um país, em uma cidade que não é de sua origem, infelizmente as pessoas elas acabam passando por diversas dificuldades. E uma delas, que não deveria estar ocorrendo, né, vai ser a xenofobia, ali a aversão ao estrangeiro. Então, acaba surgindo comunidades, né, comunidades de imigrantes, principalmente nos locais de destino. Então, olha só, cidades que receberam muitos imigrantes, né, de outros países, principalmente de Nova York, até mesmo São Paulo, Buenos Aires, eles acabaram aí formando, né, formaram comunidades e até mesmo bairros, tá? Então essas pessoas que se deslocaram, que saíram do seu país de origem, normalmente eles acabam, quando eles chegam em um determinado local, eles acabam tendo bastante vínculos, né? Então isso vai ter muitas essas características culturais, como arquitetura, restaurantes típicos, eles vão ser bastante perceptíveis na paisagem. Então, a tolerância, gente, a tolerância, né, é a capacidade ali de aceitar, né, as diferenças e também conviver com a diversidade de opiniões, crenças e ideias. E é essencial estar informando aqui, estar, na verdade, informado, né, sobre o que acontece no mundo, colocar-se ali no lugar dos outros e também respeitar a diversidade antes de fazer ali críticas ou até mesmo formar as suas opiniões, porque são pessoas que estão buscando realmente ter, né, uma outra vida, tá? Infelizmente, acaba ocorrendo essa intolerância. Nós vamos ver um vídeo agora do professor Renato que vai colocar pra gente essa situação dessas pessoas que acabam, às vezes, né, surgindo aquela intolerância. Vamos ver agora e a gente já retorna. É preciso a gente entender, antes de qualquer coisa, que as diferenças físicas, religiosas, sociais, culturais, étnicas, não são de forma alguma uma ofensa, mas são um enriquecimento, mostra a diversidade humana. E é preciso também nós entendermos que conviver com essas diferenças nos enriquece e também enriquece aquela pessoa que é diferente de nós. Muitas vezes o imigrante, ele deixa sua terra, deixa sua cidade, deixa seu país, não porque quer, mas por um motivo de força maior,
por causa de uma guerra, por causa de uma ditadura, de um regime totalitário naquele país, por causa da fome, em busca de melhores condições de vida. Com certeza, se ele pudesse, ele estaria no local onde ele nasceu, onde ele foi criado. Mas o motivo de força maior o obriga a sair de lá. Então nós precisamos mudar a nossa atitude, ou precisamos adotar essa atitude de acolhimento, ajudar essa pessoa a se adaptar à nova realidade em que está vivendo, à nova cultura. A melhor prática para combater essa intolerância com estrangeiros, que nós chamamos de xenofobia, é o acolhimento, entender que nós também estamos nos enriquecendo com aquela pessoa diferente de nós, que fala diferente, que tem costumes diferentes. A tolerância e o acolhimento são as melhores posturas para que nós possamos viver em paz e em harmonia com quem vem à nossa cidade, ao nosso país, buscando melhor condição de vida. Então, gente, olha aí o alerta, né? Que a gente acaba tendo que ter, principalmente no nosso estado do Amazonas, que a gente acaba recebendo pessoas de outros países. Imagina você chegar em um local que fala um idioma diferente. Então, também nós temos que, às vezes, pensar em relação a isso, tá bom? E aí, a gente verifica toda essa situação, desse processo, desse fluxo migratório, dessa movimentação que acaba ocorrendo mundialmente, tá bom, gente? E assim, a gente finaliza o momento da nossa aula.